Amém. Amém. Levante suas mãos para o céu. Esqueça, Pai. Esqueça toda preocupação, toda dúvida, toda dificuldade. Medite no Senhor. Entre em reverência. Ele está aqui. Você pode sair abençoado, você pode sair curado. Se somente está reverente. Reverência a Ele. Versículo 10. São Lucas, capítulo 11, verso 10. Nesta noite nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo. Amém? Amém. Que na verdade é tudo que nós precisamos. Aleluia. É tudo que você precisa e é tudo que eu preciso. O batismo do Espírito Santo. Eu gostaria que uma oferta viesse na frente aqui para nós cantar um hino. Lucas capítulo 11.
versículo 10. Os irmãos já acharam? Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. O som está meio esquisito. Alguém poderia consertar o nosso livro mesmo? Aleluia. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abre-se-á. E qual pai dentre vós que, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, dar boas dádivas, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Muito bem. Agora, outra escritura, no livro de Atos, capítulo 5, versículo 32. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 32. Aleluia. Os irmãos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu somente àqueles que lhe obedecem. Amém? Somente para aqueles que obedecem. Vamos em nossas cabeças. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós estamos aqui mais uma vez, ó Pai, para agradecer ao Senhor pelas bênçãos derramadas em nossos corações, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoe nossas falhas e nossos pecados diante de Ti. Limpa-nos, purifica-nos, cura-nos, ó Pai, liberta-nos, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Os irmãos podem aceitar. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor aqui, esse caderno. Enquanto eu vou procurando aqui, vou falando aos irmãos, lembrando aos irmãos que domingo que vem é a ceia do Senhor. Dia 12 é culto de Santa Ceia. A ceia do Senhor Jesus Cristo. Santa Ceia. Vamos cantar o rosto de Cristo. Dó. Sempre que leio a história de Cristo, sempre fico a pensar com muita e grande emoção. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver seu rosto e sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria e vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar nos seus olhos serenos e meio, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era lindo, que inspirava fé e também confiança, e dava luz um gozo infinito.
ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na terra, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo que rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, pois assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar a Deus com sua vida. Aleluia. Graças a Deus. Ele é digno de toda honra e toda glória. Então Ele merece o seu louvor. Amém? Nós não merecemos nada, mas Ele é o dono de todas as coisas. Por isso que nós precisamos estar sempre glorificando ao Senhor Jesus. Pois Ele é o nosso Deus. Saiu do esplendor da sua glória para estar conosco aqui na terra, mas com um trabalho muito grande de oferecer a sua vida para dar por minha vida. Amém. Por nossas vidas. Amém? Então você tem que honrá-lo, você tem que glorificá-lo. Jesus não morreu pelos passarinhos, mas toda manhã eles cantam, diz o irmão Branco, glorificando ao Senhor Jesus Cristo. E você, pela qual Ele morreu, você tem que glorificar mais ainda, amém? Aleluia. Vamos cantar então esse aqui. Fica comigo, Jesus. Miguel trouxe aqui pedido de oração? Não. Pediu para cantar parabéns para a mãe dele. Pediu, você está indo embora? Pediu para cantar parabéns para a irmã Lígia. Pois nós cantamos, tá, Miguel? Vamos cantar. Aleluia. Miguel está crescendo. Um dia comecei a meditar e vi que não podia assim continuar, vivendo sem amor. Então correndo eu fui buscar de Jesus, e logo que encontrei fui falando: eis-me aqui, Senhor, corpo e alma e coração, pra te servir. Então, fica comigo, Jesus, fica comigo. Eu quero ser
que Ele está sempre a meu lado e nunca vai me abandonar. Nos momentos difíceis da vida, Ele é meu amigo. Por isso não me canso de dizer: fica comigo, fica comigo, Jesus, fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Fica comigo, fica comigo, Jesus, fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Tá bom? Graças a Deus. Depois nós cantamos mais. Amém? Muito bem, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, mas antes vamos lá. Os irmãos hoje fizeram o evangelismo, irmão Vinaldo, mais irmão Carlinhos. Foi onde mesmo? Irmão Geraldo. Irmão Geraldo também. Qual foi o bairro? Nós consumimos Santo Antônio. Santo Antônio? Amém. Deus abençoe aos irmãos nesse trabalho, né? É importante para a obra de Deus, importante para o reino de Deus. Essa semana eu estive ausente alguns dias, os irmãos já sabem, conhecem a história. Estivemos ali em Almenara, meu pai teve um infarto e, pela graça de Deus, ele está se recuperando bem. Né? Até ontem nós tivemos até o batismo, fizemos o batismo, realizando o batismo do meu pai e também da filha do irmão Valdeir, que está ali atrás. Pai, fique de pé, por favor. Os irmãos conheceram meu pai, Sabino Pereira Fosa. A irmã Miriam, pode ficar de pé também. Lá está a Miriam também, foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar, pai. Sentar, Miriam. E graças a Deus, pelas orações de cada irmão, meu pai se está recuperando bem. Graças a Deus. Precisa, é claro, fazer os exames sérios. Nessa segunda nós temos o ecocardiograma, na terça teremos o cateterismo, tudo na rede privada, na rede particular. Porque se for esperar pelo SUS, vai demorar muito. E nós estamos assim lutando, juntando recursos, eu e os meus irmãos de sangue, né? Para poder nós fazermos isso o mais rápido possível, se Deus assim permitir. Amém? Muito bem. Precisa fazer um cateterismo, fazer uma limpeza, fazer um desentupimento, né? Essas coisas assim, fazer um cateterismo. Mas Deus vai dar graça. Já deu graça, amém? Deus tem nos mostrado sua misericórdia, seu poder. E nós somos gratos quanto a isso. Graças a Deus. Encontrou o Senhor Jesus Cristo na velhice. Encontrou a mensagem na velhice. Mas, como cada um de nós temos um propósito na terra para servir a Deus, não importa o tempo, amém? Amém. Todo aquele que Deus tem dado, disse Jesus, isto virá a ele, nada lhe impedirá. Agora eu queria contar aqui um testemunho, na verdade é um livramento. O irmão Eustáquio, ele entrou aqui no escritório e contou para mim uma experiência que ele teve hoje. O Eustáquio, ele falou para mim que teve um sonho pela qual duas serpentes estavam cruzando o caminho dele.
Uma era preta e outra era de cor cinza. E ele disse: eu admirei até a cor da cinza, mas estava cruzando o meu caminho. No meu caminho, essas duas serpentes cruzaram, querendo impedir de continuar no caminho. E ele contando para mim e eu prestando bastante atenção. Isso ele teve o sonho, não sei se foi ontem, foi antes de ontem. E quando foi hoje, pela parte da manhã, se eu não me engano, ele teve, pela surpresa dele, duas pessoas de um ismo, um evangelista e outro irmão, e esse irmão congregaram até conosco. Esse ismo é da nuvem, e esteve lá, entre aspas, visitando, porque é assim que eles fazem. É do grupo da nuvem. Esse irmão congregou conosco aqui, no Rogério. Levou lá um pregador da nuvem, porque ele já veio para, entre aspas, saudade de viemos aqui fazer uma visita, levar o pregador? Aí, o irmão Saco só ficou assim observando, não deu muita atenção e disse para eles: olha, escuta, daqui a pouco eu tenho que arrumar para mim ir para a igreja. Então, o sonho dele confirmou-se nesta manhã. Isso foi um livramento de Deus na vida dele. Apareceram lá, camisetinha cinza, preta, duas serpentes que estavam tentando atrapalhar o seu caminho, se pôs no seu caminho, e apareceram hoje na sua casa na figura humana, com o diálogo, com o pretexto de sentir saudades de ti, mas é do grupo da nuvem, doutrina errada. Então, Deus abençoe o irmão Saco, por Deus ter dado esse grande livramento para ele. Amém. Soube se desvencilhar da serpente. Amém? Amém. Deus abençoe, irmão. Muito bem, irmãos. Eu queria falar um pouquinho aos irmãos sobre este tema que é muito importante. Batismo do Espírito Santo. É algo que muitas pessoas ainda não sabem nem como receber. Quando nós vemos na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2, verso 38, quando Pedro se levanta ali, no meio daquela multidão, porque ao cumprir-se a promessa de que Jesus Cristo disse que a promessa viria sobre eles, mas que eles deveriam estar posicionados, deveriam estar em posição para receber, porque receber o batismo do Espírito Santo tem que estar em posição para receber. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Tem que estar em posição para recebê-lo. E Jesus disse que eles deveriam ficar em Jerusalém, permanecer em Jerusalém, ficar lá até que do alto eles fossem totalmente revestidos de poder. E o Espírito Santo é poder. Amém? Amém? Amém. O Espírito Santo é Deus e Deus é poderoso. Mas eles tinham que estar posicionados. Aí você diz: pastor, qual foi o posicionamento que os apóstolos tiveram? Primeiro, ficar em Jerusalém. Segundo, não saia de lá até que receba. Amém? Amém? Ficar em Jerusalém. Não faça nada. Espere até que o Espírito Santo venha e cumpra a promessa sobre vocês. Uma promessa tinha sido feita. Porém, se a pessoa estivesse fora do lugar de posicionamento para recebê-lo, ele ficaria sem
a promessa. E ficar sem a promessa do batismo do Espírito Santo, eu acho que deveria ser para qualquer pessoa candidata ao reino dos céus, deveria para qualquer pessoa estar totalmente preocupada. Deveria a pessoa estar pensativa, preocupada, sobre o que, pastor? Sobre o batismo do Espírito Santo. Porque sem o batismo do Espírito Santo, não há transformação de corpo. Sem batismo do Espírito Santo, não há, de forma alguma, como herdar as promessas de Deus. Sem o batismo do Espírito Santo, não há arrebatamento, não há rapto. Sem batismo do Espírito Santo, nós não podemos nem ser reconhecidos como filhos e filhas de Deus. É necessário que o Espírito Santo venha no homem e na mulher para que o tal se identifique com Deus pela natureza. Porque quando você tem o batismo do Espírito Santo, você herda a natureza divina. Quem está me entendendo, irmãos? Herda a natureza divina. Quando nós não temos o batismo do Espírito Santo, ainda temos a nossa própria natureza. E a nossa natureza é briguenta. A nossa natureza é raivosa. A nossa natureza vai contra tudo que é de Deus. A nossa natureza brinca com o nosso intelecto, com o nosso arrazoamento. A nossa natureza impede, principalmente se ela for de cabrito. O profeta Irmão Branham disse: existem muitas pessoas que não podem receber o Espírito Santo enquanto a natureza caprina, isto é, de cabrito, estiver sobre ele. Mas quando aquela natureza é mudada de cabrito para cordeiro, o cordeiro gosta de ser guiado. Amém, irmão? O cordeiro ama ser guiado. O cordeiro ama ser guiado. O cordeiro ama a obediência, ama ser corrigido. Então, quando Deus tem uma pessoa nesse nível, nivelado com a natureza divina, essa pessoa está apta a receber, a obter o reino dos céus. Coisas que homens lutaram para ter, coisas que homens fizeram de tudo através da religião para obter, através de filosofias, através de boas obras, através de boas ações para obter, e não conseguiram. Por que não conseguiram? Por não saberem que é necessário ter obediência total à palavra para receber o Espírito Santo. Amém. E uma pessoa que obtém o Espírito Santo, não é porque ela vai obedecer, é porque ela esteve no ápice de obediência. Amém, irmãos? Obedecer primeiro, para depois receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado para aqueles que lhe obedecem. Deus não te dá para você obedecer depois. Você obedece primeiro para Deus te dar. Amém, irmão? Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua parentela, sai dos seus parentes, sai dessa cidade, vai para um lugar onde eu tenho escolhido para você. É uma terra de promessa, onde emana leite e mel. Sai. Então Abraão, antes de receber a promessa, tinha que obedecer Deus primeiro. Amém, irmão? Amém. Então, quando você tem: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não está falando dos dons do Espírito Santo, está falando do próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus. Amém, irmão? Amém. A Bíblia não diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis os dons do Espírito Santo. Não é assim que está escrito. Atos 2,38, o dom do Espírito Santo não tem nada a ver com 1 Coríntios 14 sobre os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são dados por Deus até para habitar no meio dos incrédulos. Mas o dom do Espírito Santo, que Pedro disse em Atos 2,38, é para morar, amém, irmão? Para viver a sua vida, para viver
Amém, irmãos? Então, o dom do Espírito Santo é para ele morar, para ele habitar, para ele viver. Então, ele disse: então, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. E é uma junção. Não quer dizer que no momento que você batizou, você tem o dom do Espírito Santo, que é o próprio Deus morando na sua vida. Porque essa junção pode ser longa. Essa junção pode ser bem distante, até que receba o dom do Espírito Santo. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Porque o Espírito Santo numa pessoa é uma dádiva. É uma dádiva, é um presente. Não estou falando dos dons do Espírito Santo no corpo, porque os dons do Espírito Santo ele está no corpo de Cristo, que é a igreja. Mas o dom do Espírito Santo é individualmente na pessoa. Quem entendeu? Vocês estão entendendo, irmãos? Então veja bem, esse negócio aí que os pregadores neopentecostais desses dias pregam assim: batiza a igreja com o Espírito Santo. É um batismo coletivo? Não é assim que funciona. É uma experiência pessoal, individual com a pessoa, amém, irmão? Individual com a pessoa. Agora, se eu digo: Senhor, derrama os dons do Espírito Santo sobre a igreja, aí é outra coisa. Amém? Eu digo: Senhor, derrama os dons do Espírito Santo sobre a igreja, aí é outra coisa. Mas digo: batiza, Senhor, batiza a igreja. Não, isso não é. Batizar coletivamente? Não é assim, não. Nem todos estão no mesmo Espírito para receber o Espírito Santo. Nem todos estão no mesmo nível para receber o Espírito Santo. Nem todos obtêm e têm a mesma natureza para receber o Espírito Santo. Ela é trabalhada. Ela é confeccionada. Deus pega na nossa natureza e trabalha com ela. E você diz: como assim, pastor? Trabalha através da palavra. É através da palavra de Deus que Ele vai moldando esse caráter dentro de você. Amém, irmão? Amém. Conhecendo a verdade sempre e ela nos libertando. Amém? Amém? Você pode dizer que eu não sou o que eu era antes. Isso aí é normal. Na verdade, isso é verdade. Mas você não pode dizer que já sou o que eu devo ser. Quem está entendendo? Amém. Ainda procuro ser. Você pode dizer com toda certeza: não sou o que eu era antes. Ok, amém? Isso é verdade, dá para nós perceber isso. Mas ser o que ainda deve ser? Vocês estão entendendo? Precisa de um longo trabalho. De um trabalho largo. Então vejam bem. Pregando lá em casa, lá em Almenara, para um pastor, 2 pastores lá, que estavam em casa, ele falando para mim o seguinte: mas pastor, e o batismo de João? Não é o mesmo batismo dos apóstolos? Eu falei: não, irmão. O batismo de João não é o mesmo batismo dos apóstolos. Apesar que existe água envolvida no meio. Não é pelo fato de ter água envolvida no meio, é porque é igual. Aí eu falei: vou te mostrar algo. Vejam bem, o batismo de João, Paulo explicou. O batismo de João é somente para arrependimento. O batismo de João não dá direito a você ter o Espírito Santo. Era só para arrependimento. Paulo expregou isso. Quando Paulo chegou lá em Éfeso, chegou ali e encontrou alguns varões. E disse: varões, vocês receberam o Espírito Santo quando cresces? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Aí Paulo: como assim vocês não sabem o que é o Espírito Santo? Como assim vocês não sabem? Vocês congregam, você ouve a palavra, vocês estão aí, mas não sabem o que é o Espírito Santo? Ele disse: não, nós não sabemos. Aí Paulo disse: então eu vou voltar para o princípio. Em que vocês são batizados? Vocês entenderam agora, irmãos? Entenderam agora? Então em quem vocês são batizados então? Ele disse: no batismo de João. Mas tem razão. Por isso que vocês não conhecem, não sabem o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa de um poder, de um nome atrás dele. E é só no nome poderoso do Deus Todo-Poderoso. Amém? João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que
que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Aí eu falei para o pregador, vê, João batizou com o batismo do arrependimento. Ele não batizou com o batismo da remissão dos pecados, porque para remissão precisa derramar sangue, e Jesus não tinha derramado sangue ainda. João batizou com o batismo do arrependimento. Ele mesmo disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas o que vem após mim, não somente com isso vai fazer, ele vai batizar com fogo. É o Espírito Santo, amém, irmão? É o Espírito Santo, aleluia. João quis dizer o seguinte, eu vos batizo com água e vocês podem até continuar a mesma coisa, mas quando aquele vier e batizar, vai limpar tudo, porque o fogo queima tudo, amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Aquele fogo que limpa toda a eira é aquele Espírito Santo que queima toda a nossa natureza pecaminosa. Então eu disse para o irmão ver, ele não tinha derramado sangue ainda, por isso que eles não sabiam, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, o batismo de João só servia somente de arrependimento, mas para remissão não. Era necessário Jesus Cristo morrer, depois ressuscitar. Era necessário Jesus Cristo derramar seu sangue, porque através do sangue do Jesus Cristo, ele santificou a terra. Ele santificou aqueles que estão em cima da terra. Você é terra, você é terra. Amém, irmão? Vocês assim, às vezes as pessoas falam assim, quando Jesus Cristo morreu, ele santificou a terra. Não, irmão, e os motéis continuam. E as fábricas de bebida continuam. E as fábricas de cigarro continuam. Quando diz santifica a terra, diz para você, você tem 16 elementos da terra. Amém, irmão? É você. Ela receberá sua purificação por bombas atômicas. Aí é outra coisa. Deus não purifica você com bomba atômica, purifica você com o Espírito Santo. E esse Espírito é o Espírito de Deus. Amém? Amém? Os irmãos entenderam? Então observe bem que ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E é uma junção que pode levar semanas, meses, anos, décadas. Vocês estão me entendendo? Estão me compreendendo, irmãos? Aí você fala assim, mas graças a Deus eu estou batizado no nome de Jesus Cristo. Graças a Deus por essa parte. Graças a Deus nesta parte. Nesta parte glorificamos a Deus. Mas o processo ainda continua para o mais importante, que é receber o Espírito Santo. Amém? Amém? Porque sem o Espírito Santo não há arrebatamento. Mas eu acredito que num calor desse, que nós estamos sentindo, e numa reunião como essa, você vem para ouvir a palavra, você está interessado a ser melhor do que era antes. Amém, irmão? Você está interessado. Porque é isso que o profeta diz na mensagem, assim resplandeça a vossa luz. Ele disse, toda vez que nós viemos no culto, é para nós melhorar mais um pouquinho. Amém, irmãos? Então, diz o profeta, quando você vier para o culto, quando você estiver arrumando para o culto, diz o profeta, faça a sua oração, dizendo, Senhor, fale comigo nessa noite. Senhor, eu quero sair melhor do que eu estou indo. Amém, irmão? Senhor, abençoa o pregador, abençoa o pastor, que eu possa melhorar mais um pouquinho. Porque se nós viemos aqui apenas a título de curiosidade, ou apenas para mostrar nossa presença, isso não vai valer nada. Nós temos um sentimento, temos que ter esse entendimento, de que você vem aqui para melhorar mais um pouquinho. Mas melhorar um pouquinho. Estamos sempre tentando melhorar um pouco. 92, tenho certeza que é para isto que todos estamos aqui nesta noite, neste calor, e para tomarmos a correção e obtermos um entendimento do que podemos fazer para nos tornar melhores cristãos.
E se há uma coisa em minha vida que eu desejo, é ser melhor cristão do que eu sou. E eu tenho certeza que este é o clamor de um coração honesto, amém, irmão? De cada alma honesta, de cada homem honesto, porque cada alma honesta que está aqui nesta noite sentada, está desejando ser o melhor cristão, amém? Você deseja ser o melhor cristão? Aleluia! Amém? Você está desejando por isso, irmãos? Amém! Ó Senhor, torna-me melhor do que sou. É verdade, meu Deus. Não é assim que a natureza humana está sempre fazendo? Sempre tentando ser melhor naquilo que ele faz? O pintor está sempre aperfeiçoando. Aquela pessoa está sempre fazendo curso, aperfeiçoando o que ele já sabe, aperfeiçoando nisso, aperfeiçoando naquilo, aperfeiçoando aquilo outro, o pedreiro aperfeiçoando na obra, aquele só aperfeiçoando na mecânica, assim por diante. Ele já sabe fazer o que tem que fazer, mas está sempre aperfeiçoando. Nós sabemos o que temos que fazer, sabemos que temos que ser dizimistas, sabemos que temos que tomar a Santa Ceia, sabemos que temos que cultuar, temos que ler a Bíblia, temos que ler a mensagem, mas temos que aperfeiçoar mais ainda, amém, irmão? Temos que aperfeiçoar mais ainda. Aí você diz, pastor, mas por que isso? Porque sem aperfeiçoamento não tem. Não sou eu que diz, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que nós temos que ser aperfeiçoados. Vocês estão me entendendo, irmãos? Temos que ser aperfeiçoados. Não fazer as coisas no sentido perfeito, mas aperfeiçoados. Isso quer dizer que o que você tem se dará mais ainda. Amém? Isso quer dizer que o que Deus te deu se dará mais ainda, mediante o ministério que está trabalhando com isso. Mediante o ministério pastoral que está trabalhando com isso. O que você tem se dará mais ainda. Mas, se aquilo não serve para você, se você não se dá o luxo de aperfeiçoar e manter só com o que tem, não, só um batismo está bom, só de vez em quando o culto está bom, só quando de vez em quando o dízimo está bom, de vez em quando uma santa ceia. Se você se manter só com isso, vou dizer uma coisa, a Bíblia diz, até o que você tem será tirado de você. Até o que você tem será tirado de você. Até aquela alegria que você tinha será tirado de você. Até aquele desejo que você tinha será tirado de você. A Bíblia diz, você será um opaco, você será um vazio e assim por diante. Manterá uma ausência de Deus na vida. Mas nós queremos mais de Deus. Amém, irmão? O cristão está sempre querendo encher-se de Deus. Amém? Vejam bem, então o Espírito Santo é dado para isso. O Espírito Santo é dado para isso. Agora observe bem que o seu corpo não deseja o Espírito Santo. Veja bem. Paulo, ou seja, Davi não disse, e o meu corpo tem sede de ti. Ele falou isso? Não, ele não falou isso. Ele disse, a minha alma tem sede de ti. O corpo não tem sede de Deus. Pelo contrário, os membros do corpo é contrário à natureza da alma. E são sempre em pé de guerra. Porque de vez em quando pode acontecer que aquilo que eu quero fazer não faço. Mas aquilo que eu desaprovo faço. E aquilo que eu não faço deveria ter feito. E todavia eu olho para mim e vejo duas leis. Disse Paulo aos Romanos. A alma é que tem sede de Deus. É a alma que grita por Deus. Amém, irmão? Amém. Mas o corpo é contrário a essas coisas. O corpo, a natureza que foi gerada pelo desejo sexual do pai e da mãe envolvido em pecado, não deseja a Deus. O laço do corpo é a alma convertida. Amém, irmão? Amém. O laço do corpo é a alma convertida. Porque se a alma tiver o Espírito Santo, a alma for convertida, ela laça o corpo para não fazer o que é errado. Amém, irmão? Deus nos dá o Espírito Santo para fazer o que é certo. Amém? O Espírito Santo é dado para poder você crer em toda a palavra.
Espírito Santo é dado para você amar, para você obedecer. O Espírito Santo é dado para você perseverar. O Espírito Santo é dado para você sair deste mundo. Porém, é uma promessa. E se é uma promessa, temos que esperar nela. Quem está entendendo, irmão? Esperar no posto de dever. Não se obtém o Espírito Santo esperando do mundo. Não se obtém o Espírito Santo, que é uma promessa, de braços cruzados. Ah, pastor, mas como assim? Como o senhor quer dizer sobre isso? Vejam bem, irmãos. Você observe que nós lemos em Lucas. Presta atenção. Ele está falando do filho que tem fome. Ele está falando do filho que tem sede. Ele está falando do filho que tem fome. Qual é o pai que o filho pedindo pão? Se pede pão é porque está com fome. Se pede peixe é porque está com fome. Pedir, dá-se-vos-á. Buscar-me-eis e encontrareis. Ó, tem que pedir, tem que buscar. Amém, irmãos? Vejam bem. Então tem que ter uma ação. Tem que ter alguma coisa que possa provar que você está querendo. Tem que ter alguma coisa que possa provar que você está desejando. Tem que ter alguma coisa que possa provar que você está querendo realmente isto. E o que isto provou para Deus perante Abraão? Abraão estava provando através das suas obras, diz Tiago. E Abraão provou a Deus. E Abraão foi provado, e Abraão foi abençoado pelas suas obras. Amém, irmãos? Pelas suas obras, enquanto que ele foi justificado pelas obras, lá no livro de Romanos ele foi justificado pela fé. Amém. Então as suas obras, Deus olhou para as suas obras, Deus viu ele caminhando, Deus viu ele em posição, Deus viu ele desejando, Deus viu ele saindo dos amigos, dos parentes incrédulos, Deus viu ele atravessando o deserto, Deus viu ele caminhando, olhando para alguma coisa que ele não via, mas cria. Amém, irmão? Mas cria de todo o coração. É o que estamos fazendo aqui. Essa terra não nos pertence. Amém, irmão? Estamos aqui andando como peregrinos em terra estranha. Essa terra não é nossa, essa terra é do mundo, é dos ímpios pecadores, mas ela é temporária. Estamos aqui como peregrinos, como pessoas de viagem. Sabe o que é o peregrino? É uma pessoa que passa na cidade de viagem, pode até hospedar no hotel, numa pousada, mas ali não é o seu lugar. Seu destino é outro. Aqui não é o nosso lugar. Nosso destino é o céu. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Abraão provou que ele estava interessado na promessa. Você está interessado na promessa, irmãos? Abraão provou para Deus que ele estava interessado na promessa. Ele provou para Deus. A prova da nossa fé, disse Paulo. Ele provou para Deus que ele estava interessado na promessa. Isto é, naquilo que Deus disse. Porque eu não estou interessado no que o bispo disse. Eu não estou interessado no que o Papa disse. Eu estou interessado no que Deus disse. Amém, irmão? Amém. E Abraão provou que estava interessado no que Deus disse. E era uma promessa. Irmãos, existe um versículo na Bíblia de pessoas que desistiram do arrebatamento. Desistiram da salvação. Como, pastor? Assim. Sabe uma coisa? Vou deixar de caminhar. Porque os nossos pais, nossos avós sempre diziam que ele via e nada aconteceu. E então levaram, então caíram da graça. Mas tem um versículo que Paulo diz na mesma linha: por um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Amém, irmão? E não tardará. Graças a Deus. Porque se Satanás arrancar essa experiência, essa esperança viva do seu coração, acabou. É verdade. Não há mais nada. Misericórdia. Não é Deus que dá o primeiro passo, é o homem que tem que dar o primeiro passo para Deus. Porque todos os passos possíveis que Deus tinha que dar, Ele já deu.
Deus foi dando passos desde o Éden até chegar na cruz. Na cruz foi o último passo. Acabou. Tem que aceitar agora, amém, irmão? Aleluia. Olha os passos que ele deu, desde Gênesis, desde o Éden, dando passos, mostrando que iria salvar o homem. Deu então exemplo, deu tipos no Antigo Testamento, cordeiro sangrando, cordeiro morrendo, um tanto de tipos no Antigo Testamento, até chegar em Jesus Cristo, Deus manifestado em carne, dando passos, caminhando na terra. E seu último passo foi o Calvário, como eu falei ontem, foi a pregação do pastor Carlos. E quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Amém, irmão? Você foi atraído, você está aqui essa noite, leva a palavra de Deus. Aleluia. Experiência pessoal com Deus. O que precisamos hoje é de um bom e antiquado avivamento do Santo Paulo e o batismo do Espírito Santo, como caiu no dia de Pentecostes, para trazer as pessoas de volta à fé viva em Deus novamente. E eu creio em confissões para se elevar e aceitar Jesus Cristo. Isso é bom, e eu creio nisso tudo, mas amigos, precisamos de algo mais do que isso. Abraão creu em Deus pela fé, e Deus lhe deu o selo da circuncisão, como uma confirmação da sua fé. E quando você diz que tem fé em Deus, Deus está obrigado. Se sua fé na verdade é correta, olha, tem isso ainda. Ainda tem isso ainda, se a sua fé é correta. Pastor, como assim minha fé é correta? Se o seu entendimento é correto. Fé é revelação, amém, irmão? Se o seu entendimento é correto, Ele está obrigado a te dar o batismo do Espírito Santo. E nós temos lutado para pregar o que é correto, amém, irmão? Você quer isso? Aleluia. Veja, Abraão creu em Deus. Agora, Deus não iria dar qualquer coisa a Abraão se o entendimento dele não estivesse correto. Aí você diz, os pentecostais têm o Espírito Santo porque tem dons, mas o entendimento deles é certo? O entendimento deles sobre o batismo é certo? O entendimento deles sobre a ceia é certo? O entendimento deles sobre o próprio Deus é certo? Por quê? O entendimento deles sobre Deus é trino. Então Deus não pode batizar o Espírito Santo por meio da revelação pessoas que têm essa fé diferente, esse entendimento diferente. Então o profeta diz, e se sua fé é correta, isto é, se seu entendimento, compreensão é correta, diz o profeta, fé é revelação. Pela fé, Abraão não duvidou. Isto é, pelo entendimento, Abraão não complicou as coisas de Deus. Amém, irmão? Amém. Então, se você tem revelação divina, você não complica, você apenas soma. Amém, irmão? Aleluia. Porque o duvidoso é que complica o ministério. Aquele que duvida é que complica o ministério. Aquele que arrasou é que complica o ministério. Mas aquele que tem a fé pura não complica, ele não duvida. E Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na graça, na fé, caminhando com Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Diz o profeta, a fé tem músculos. Isto é, palavras do irmão Breno usadas para mostrar como nós devemos usá-la. A fé tem pelo no peito, diz o profeta. Mas fé é revelação. Fé é entendimento. Aí o profeta continua. Abraão creu em Deus pela fé. E ele lhe deu o selo da circuncisão como um sinal de que confirmou sua fé. E quando você diz que você tem fé em Deus, Deus está obrigado. Isto é, se sua fé, se sua revelação, se seu entendimento é correto, e se for correto, Ele te dará o batismo do Espírito Santo. Por que os crentes de Éfeso não receberam o Espírito Santo? Porque a fé deles não estava correta. Entenderam agora, irmãos? Compreenderam? E olha só, se for colocar
Como é que é o nome dele? Apolo. Com aqueles 12 lá, que estavam na casa de Diácono Priscila, com esse tanto de pentecostal, quem é melhor? Hein? Quem é melhor? Se for colocar Apolo entre R.S. Soares, entre esses homens aí, e aqueles 12 que estavam na casa de Diácono Priscila, quem é melhor? Quem tinha mais entendimento? Quem tinha mais aproximação de Deus? E no entanto tinha uma fé incorreta que não podia receber o Espírito Santo, porque nem sabia que tinha. Sabe por que não recebeu o Espírito Santo? Porque ainda continuava crendo numa mensagem antiga, que era de João Batista. Aquela mensagem já era para outra era, não era mais a era vigente, não era a mensagem da hora. Ele ficou com a mensagem antiga. Deus estava caminhando agora com a mensagem da hora. Nós não estamos mais na mensagem de justificação, nem de santificação, e nem dos dons do Espírito Santo. Estamos na mensagem da hora. É a mensagem da hora. Aleluia, glória a Deus. Aí, quando Paulo prega, mostra a mensagem da hora, o entendimento que era incorreto passou a ser correto, e pelo correto receber o Espírito Santo. Nós talvez muito tempo na denominação pensávamos que tinha alguma coisa, mas nós não tínhamos nada, porque nossa fé era incorreta, isto é, nosso entendimento era incorreto e duvidoso. Mas Deus nos deu a revelação da palavra, nos deu a mensagem para nos trazer de volta a palavra original. E a palavra original é a correta para se salvar. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então vejam bem. Abraão apresentou a Deus suas obras, mas apresentou uma fé correta, um entendimento correto. E Deus tinha que estar, foi obrigado. Olha, engraçado, irmão. Quando você obriga alguém, é uma coisa. Eu obrigo meu filho, eu obrigo minha esposa, eu obrigo o vizinho, eu obrigo a professora. Mas obrigar a Deus? Quem já colocou Deus no canto e obriga ele a fazer alguma coisa para você? Abraão, por manter-se na palavra e fazer o que é certo, Deus estava obrigado. Quem está entendendo, irmãos? Deus estava obrigado a dar-lhe o selo. Porque Deus não podia dizer, Deus não podia fazer uma peça teatral e faz de conta que Abraão não entendeu. Abraão tinha entendido, tinha compreendido. Deus não é injusto, amém, irmão? Então, quando Abraão fez o que é certo, andou no que é certo e tinha um entendimento que era correto, Deus estava obrigado, não sou eu que digo, é o profeta que diz. Deus estava obrigado a dar-lhe o Espírito Santo. Glória a Deus. Assim também todo cristão, toda cristã, dentro de Atos 5:32, as testemunhas, nós, como também o Espírito Santo, deu o Espírito Santo para todos aqueles que lhe obedecem. Então Deus está obrigado a lhe dar o Espírito Santo quando você obedece. Mas o que? A coisa errada ou a coisa certa? A coisa correta. Tem muita gente aí fora obrigada a obedecer a coisa incorreta. Obrigada a obedecer a coisa incorreta. Mas aqui nós não obrigamos a obedecer a coisa certa. Pastor, como assim? Não, nós não obrigamos a obedecer a coisa certa. Isso não é papel do pastor. Que isso, pastor? Que isso? Não. Eu sou apenas um que rega. Mas quem dá o crescimento é Deus. Amém, irmão? Quem dá o crescimento é Deus. Eu sou apenas um que rega. E todo domingo eu estou regando. E todo domingo eu estou jogando. Amém, irmão? Mas quando essa semente cai nesta coração, nesta alma, é Deus. A terra quem conhece é Deus. Amém, irmão? Abraão não conhecia a terra, mas Deus já conhecia há muito tempo. Obrigado, meu Deus. Vamos ler essa mensagem aqui. Pergunta e resposta número 3, 108. Antes que houvesse o mundo, todo eleito tinha que estar nos pensamentos de Deus, para Deus dar o Espírito Santo. Aleluia. Eita. A você. Porque Ele sabia que você iria desejá-lo.
Amém? Preste bem atenção. E Ele mesmo te escolheu porque você desejava. Ele escolheu você em Cristo, antes mesmo que você ou Jesus, nenhum de vocês estivesse na terra. E Ele enviou Jesus para morrer e preparar o caminho para enviar o Espírito Santo. E assim te trazer para si. Oh, isto é apenas... E eu sei que eu posso... Aqui é a igreja, então eu estou em casa agora. Oh, isso é tão rico para mim. Pensar que isso não foi o que eu queria, não foi o meu desejo, não foi minha vontade, não foi a minha escolha. Eu não tive nada a ver com isso, mas antes que o mundo começasse, Deus nos viu e colocou o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, antes mesmo que existisse o mundo falar sobre Deus. Amém, irmãos? Amém. E aí você fala assim, mas pastor, se é algo que Deus já fez, então não preciso nem desejar, Ele apenas vem e me preenche. Não é assim que funciona? Você não pode beber água sem primeiro abrir a torneira. Quem está entendendo, irmãos? Você não pode abrir a água se não abrir a torneira. Então você tem que abrir a torneira para que a água desça, para que a água destrave, destranque. Assim também é o Espírito Santo. Você tem que ter algo para destravar essa torneira. E essa chave, diz o profeta, é a fé. A chave que abre a porta. Amém, irmãos? E Jesus é a porta. A chave é a sua revelação. E se a sua revelação está correta, vejam bem, se eu fechar essa igreja e colocar qualquer chave, você acha que vai abrir essa porta? Não. Não é qualquer chave, não é qualquer revelação, não é qualquer entendimento que abre as bênçãos de Deus. Tem que ser a chave certa. Amém, irmãos? Veja, aqui está. Veja. 112. Ora, o anjo é um servo, não é um filho. Você é um filho. Um anjo apenas pode lhe trazer uma mensagem, mas você tem que agir. Amém? Você é o ator em cena. Você é um filho. Os anjos são servos para trazer a você a mensagem. Diz aqui: eu trouxe essa mensagem para que você faça assim, assim, assim. E isso é vindo do Pai, e eu trago a você. Isso é tudo. Amém? Vocês são filhos e filhas de Deus. Ele nos predestinou. Observe apenas isso. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Vê? 400, bilhões, milhões, trilhões de anos antes, lá atrás. Como eu poderia ter escolhido a Ele? Não, você jamais poderia ter escolhido a Deus. Se Ele é eterno, Ele que tinha que escolher você. Amém, irmãos? Vê? Ele te escolheu. Vê? Se Ele te escolheu, você não pode manter os braços cruzados. Amém? Aí está. Você já viu uma grávida que está prestes a dar à luz um filho e não sentir dores? Não existe isso. Um filho está vindo ao mundo. Mas antes que venha o filho, tem primeiro o quê? As dores de um parto. E diz o profeta que as dores vão aumentando, 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 aumentando. E se aquela dor não é o suficiente para dilatar, os médicos colocam soro para doer mais ainda. É assim ou não é com quem regou o neném aí? É verdade. Porque se as dores não é suficiente para o filho vir, para o nascimento existir, para o nascimento vir, eles colocam mais dores, colocam mais um soro para dar mais dor, mais dor, mais dor, para dilatar cada vez mais, para que a criança volva. Aí a mãe fica assim, não suporto mais dor não, mas deixa o nascimento vir, deixa a criança vir, ela esquece dor, amém, irmão? Ela esquece dor. Às vezes está difícil, está muito difícil, é muita dor aqui, dor ali, perseguição aqui, ali, todo. Aí Deus diz, mas nesse ritmo aí, o novo nascimento não vem não.
nesse ritmo aí, o novo nascimento não, aí Deus aperta mais a coisa, aperta mais a luta, aperta mais, e você tem mais experiência. Aí quando Deus vê que você tem obtido aquela experiência, diz, agora eu dou selo, amém, irmão? Agora eu reconheço que exatamente Ele não me nega na minha cara, Ele crê em toda a palavra. Como que Jó, um predestinado à eternidade, poderia negar Deus na cara? E o diabo disse, eu vou fazer ele negar na tua cara. Não podia, porque ele era o eleito. Amém, irmãos? Ele era o eleito. Ele pode ter questões, questionamentos, mas negar a Deus ele não nega. Alguém chegou para mim e falou assim, mas pastor, tal, aquela coisa, tudo. Vejam bem, o Espírito Santo, eu creio que fulano tem o Espírito Santo, eu creio que aquele pastor tem o Espírito Santo. Aí eu falei para ele assim, se ele tem o Espírito Santo, ele não vai negar essa palavra. Se ele tem o Espírito Santo, ele não vai negar isso. Porque quem tem o Espírito Santo não nega o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então aí está. A prova que você tem algo de Deus na sua vida é que você continua a receber o que o Espírito Santo tem em te dar. Quem está me entendendo? Isso não é o selo final não, presta atenção. Não vai ser legal, o pastor disse que eu tenho, não é assim não. A prova de que você tem alguma coisa de Deus ainda, não estou dizendo o selo final, é que você ainda está suportando ouvir a sã doutrina, a palavra revelada. Porque se não tivesse nada, você nem aqui estaria. Amém, irmãos? Vê? Aí está. Deus tem dado a mim e a você esta graça, esta misericórdia. Vê? Então o Espírito Santo, ele é dado, sim, mas para manter você no posto de dever. É no posto de dever. Sim, às vezes o eleito, ele dá uma enrolada, ele faz alguma coisa que desagrada a Deus, faz. Davi fez, Jonas fez, Saul fez, muitos fizeram. Mas não pense que por ser um eleito, um predestinado, e dar uma quebradinha aqui que a conta não chega. A conta chegará. É verdade. Você pagará, eu pagarei um alto preço por isso. Quem está entendendo? Davi pagou. Jonas pagou. Saul pagou. Davi pagou. Adão pagou. Existe um alto preço. Não quer dizer que o eleito, o predestinado, não vai ter seus escorregões, sua desventura. Isso acontece. Acontece porque somos falhos, somos homens, somos mulheres e assim por diante. Mas aquilo que nós plantamos, nós também colhemos. É verdade. É a lei do retorno. Se alguém que já cometeu um erro, cometeu um pecado, que cometeu um exagero, mas que Deus o perdoou, você acha que Deus perdoou, não pense que aquilo não chegará um dia à conta. E aí, você tem que orar o seguinte, assim, Senhor, quando chegar a minha fatura, me dê graça para poder pagar. Quem está me entendendo? Você que errou, você que pecou, você que fez algo errado, mas pela graça Deus te perdoou, você deu a volta e está aqui. Mas você sabe, não é porque você está feliz batendo palma que não chegou. A conta chegará. É verdade. Então quando a fatura chegar, você diz, Senhor, tem misericórdia para que eu possa pagar essa fatura. Isso quer dizer, me dê força, me dê graça nessa hora. Amém, irmão? Porque ninguém subirá devendo a Deus. Quem está me entendendo? Então precisamos da graça, Salvador de Cristo. Precisamos da tua misericórdia. É
por isso que você ora, é por isso que você jejuma, é por isso que você clama, é por isso que você vem, é porque você está olhando a misericórdia de Deus. É por causa da misericórdia de Deus que nós não somos destruídos. Ela nos mantém, ela nos previne, ela nos dá graça, nos fortalece. É o amor de Jesus Cristo em nossos corações. E qualquer pessoa com a mente sã sabe que algo está para acontecer. Qualquer pessoa que tem a mente sã no lugar sabe que as coisas estão andando. Algo grande está para acontecer. Algo que vai deixar o mundo desnorteado. Algo como o mundo nunca viu, nunca presenciou, nunca passou. Temos história na Bíblia de coisas horríveis lá. Mas algo maior do que está escrito na Bíblia vai vir, vai acontecer, diz a Bíblia. E para que este mal que está para vir sobre o mundo não te pegar, não te tocar, temos que ter o Espírito Santo. É verdade, meu Deus. Dai graça, Senhor. Só o Espírito Santo naquela hora, irmão. Só o Espírito Santo. Só aquele bilhete de passagem, aquele bilhete, aquele pagamento, aquele penhor, amém? Só aquilo naquela hora. É o Espírito Santo. Então, fique no posto de dever para você receber isso. Pastor, como é que eu farei isso? Vigia o que fala, vigia o que vê, vigia o que veste. É verdade. Faça a coisa que é certa, tenta fazer, lute para fazer. Aleluia. Não tente se acomodar, porque quem acomoda fica nos braços do diabo. Crente acomodado é sentar num grande sofisticado sofá do diabo. Porque em Cristo não tem crente acomodado. Quem está entendendo, irmãos? Em Cristo não tem. Jesus não disse que o crente do mundo estaria acomodado. Não, ele disse, não, vocês no mundo serão bem incômodos. Aleluia! No mundo vocês não terão espaço. No mundo vocês serão incomodados. Não terão incômodos. Vocês serão perseguidos. Caluniados. Chantageados. Por causa do meu nome. Amém? Amém. Então, irmãos, vamos pedir a Deus graça. Senhor, está faltando fé? Então aumenta a minha fé. Amém. Aumenta. Você, pastor, mais fé, revelação, sim. Aumenta o conhecimento, porque quanto mais revelação você tem, mais próximo de Deus você fica. Amém? Desse jeito, Senhor, me dê tua graça. Por quê? Deus disse isso, pede que eu vou lhe dar. Mas Deus não dá nada assim dessa maneira. Porque se eu peço a Deus sem revelação Ele não me dá. Diz São João na sua epístola, diz o seguinte, que devemos pedir a Deus segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se não for a vontade de Deus, Ele não vai ouvir. Verdade, meu Deus. Amém, irmãos? Então, até o que você vai pedir, peça com alimento. Você diz, peça com entendimento. Senhor, eu quero o Espírito Santo. Eu pergunto, para quê? Você quer algo de mim para quê? Para gastar com quê? Porque o profeta diz que tudo que Deus te dá, Ele quer de volta. Para que você quer o Espírito Santo? Senhor, eu quero o Espírito Santo para ficar mais próximo de Ti, Senhor. Eu quero o Espírito Santo para que o mundo esteja longe de mim. Passar longe de mim. Eu quero o Espírito Santo para ter poder. Eu quero ter o Espírito Santo para que essas coisinhas do mundo se afastem de mim. Essa mentiralhada, essa fuxicada, essa mexerico, esse disse-me disse, essa falcatrua, esse desespero. Sim, então, sim. Aí diz o profeta, ele olha para dentro do seu coração e examina teu íntimo. E lá no fundo ele vê que você deseja mesmo. Amém, irmão? E lá no fundo ele sabe que você deseja mesmo. Aí o profeta também disse: se você é sincero naquilo que Deus está, naquilo que você está pedindo a Deus, Ele está obrigado a te dar. Amém. Amém? Ele está obrigado a te dar, porque foi uma promessa que Ele fez. Foi uma promessa.
Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Na sinceridade de Judas Iscariotes, que era um demônio, foi até a segunda etapa, irmão. Quem está me entendendo? Na sinceridade de Judas Iscariotes, ele chegou até na segunda etapa. Ele foi justificado e foi santificado. Ou seja, o profeta diz que ele foi justificado e também foi santificado, mas não recebeu o Espírito Santo. Jesus chamou Judas e depois disse que a palavra santifica eles. Ele foi justificado e santificado, diz o profeta, mas não recebeu o selo. Se um homem que tinha em si a natureza pecaminosa era um demônio e chegou nessas duas etapas, e você que é um filho de Deus, Amém, Senhor. Aleluia. Amém? E você que é um filho de Deus, veja, mas o profeta diz o seguinte: não é dentro da sua vontade, é aquilo que você quer fazer para a vontade de Deus, tentando fazer o que é certo, tentando fazer o que é correto. Olhe na Bíblia para você ver. Olhe na Bíblia para você ver os homens de Deus que tentaram fazer o que é certo. Deus nunca deixou eles na mão. É verdade. Amém, irmãos? Deus nunca deixou um filho e uma filha de Deus que esteja sempre tentando fazer o que é certo, mesmo que aquilo fira, mesmo que aquilo doa. Mas Deus nunca deixou ele na mão. Amém? Nunca deixou. Mas vamos dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, sem o Espírito Santo não tem como sair daqui, Senhor. Sem o Espírito Santo não tem como ser transformado, Senhor. Sem o Espírito Santo não tem como ser levantado daqui, Senhor. Sim, há muito peso nas pessoas, muito peso. Mas Deus nos torna leve na sua presença. Tira todo o peso e Ele enche com a tua graça. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. A oração para a irmã Maria. E quem mais aqui? Irmã Maria, irmã Lenda. Hã? Irmã Lena. E família? Irmã Leninha? Amém. Ela ainda está recuperando a cirurgia ainda? Tá bom. Vamos fazer a oração também para Dona Almerinda. Dona Almerinda. A mãe da Mariana, ela caiu na escada, quebrou os dois punhos, quebrou o braço. Amanhã vai passar para a cirurgia. É só Deus na causa, né? Vamos orar então. Irmã Rízia, vem aqui na frente. Vamos orar para a irmã. Irmã Rízia. Foi pedir, irmã Rízia, o aniversário? Hã? Irmã Rízia esqueceu. Sexta, aí. Vamos orar aqui, irmã Maria, irmã Penha, a Maria Lenda, a Maria Lenda, família, e a irmã, a senhora? Almerinda. Muito bem, irmãos, vamos orar para a irmã Lízia. Senhor Deus, está a nossa irmã Lízia, meu Deus, que está aqui na frente, ó Pai, recebendo oração, também da igreja, Senhor. Meu Deus, passando, Senhor, por mais um ano, uma etapa na sua vida, nessa terra. E eu peço, Senhor, que ele seja cheio da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Que ela possa gozar de saúde na sua vida, Senhor Deus. Que ela possa, meu Deus, crescer na graça, no conhecimento, meu Pai. Que todos os seus projetos, todos os seus sonhos se realizem dentro da tua promessa, dentro da tua perfeita vontade. Pela saúde, ó Pai querido, pelo equilíbrio, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que ela seja cheia do Espírito Santo. Aqui também está esses pedidos, ó Pai. Abençoe a Leninha, família, pela libertação, pela cura divina, Pai querido. Abençoe essa senhora Almerinda, que ela possa também resistir, Senhor, porque é muita coisa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe ela, dá o livramento do Senhor na vida dela, a cada irmão e cada irmã nessa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Abençoe nossa irmã, para ser cheia do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Parabéns a você.
abençoe Marisa. Deus abençoe sua saúde, sua vida. Vamos orar a Deus, agradecer o Senhor. Terça-feira, culto de oração. Quinta, pregação. Domingo, Santa Ceia, ceia do Senhor. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Cremos que vamos sair daqui melhores do que nós entramos, ó Pai. Cremos que vamos sair daqui melhores do que nós entramos. Oh Deus, porque o Senhor prometeu na tua palavra. Abençoe cada um, Senhor, a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o seu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus assim permite. Deus abençoe.